Desafio-vos hoje a partilharem comigo um livro e um filme. O livro foi publicado no Brasil com o título Um Estranho no Ninho e dele derivou o filme que em Portugal se estreou com o nome Voando sobre o Ninho de Cucos, da autoria de Ken Kesey. Foi baseado nas suas próprias experiências enquanto voluntário numa instituição para doentes mentais. Apesar desta história já ter mais de meio século, é bom que nela possamos refletir sobre todos os aspectos que mudaram desde então e até que ponto ainda hoje há sequelas deles no nosso cotidiano. Passa-se a história num hospício, hoje que são considerados esses locais como casas de saúde mental ou hospitais psiquiátricos. Naquele hospício eram praticados tratamentos intrusivos, como terapia de eletrochoque e até a lobotomia. Aqui faço um parênteses para explicar que a lobotomia foi uma iniciativa do Dr. Egas Muniz, um neurologista português que defendia que este método deveria ser aplicado em pacientes com depressão profunda e ideação suicida, mas infelizmente foi muito abusado, sobretudo no Japão e nos Estados Unidos, onde esta história decorre. A técnica consistia em retirar os lobos frontais aos pacientes, o que não só podia expô-los à morte durante a cirurgia, como também a alterações profundas na sua personalidade. A verdade é que quem era sujeito a este tipo de intervenção ficava num estado de mansidão pouco natural, como se fossem passivos ao limite, não tivessem capacidade para tomar iniciativas, nem serem sequer eles próprios como antes o eram. Voltando à história do livro, existem 3 personagens que se destacam, nomeadamente um índio que, sendo muito alto, se sente ali pequeno, frágil. Ele simula até ser surdo e mudo, por um lado para não ser incomodado e porque já percebeu como o sistema funciona, por outro lado porque assim pode ouvir conversas que seriam consideradas indesejadas para quaisquer outros doentes. Ele pertence ao grupo dos doentes crónicos, daqueles que não podem almejar sair daquela instituição. Temos depois a enfermeira Rachel, considerada a chefona, aquela que dita as regras de acordo com o que considera conveniente para cada paciente e para tudo o que ali se passa. Finalmente, temos McMurphy, aquele que vem para desestabilizar o sistema e também para causar algumas mudanças muito significativas. Uma das terapias que era aplicada sistematicamente naquela instituição era uma hora em que todos conversariam sobre os problemas de um determinado paciente à vez. Mas, na verdade, a intenção parece que não era ajudar este paciente, uma vez que o que acabava por acontecer é que todos eram convidados pela chefona a acusar aquele paciente das suas fragilidades, fazendo-o sentir-se cada vez pior. Quando McMurphy chega àquela instituição, ele não compreende a submissão das pessoas que lá se encontram, quer dos doentes crónicos, quer dos agudos, aqueles que ainda poderiam ter alguma hipótese de poder sair dali. Porque todos estão demasiado passivos e submissos às rotinas instituídas. Passam todo o seu tempo a simplesmente montar e desmontar peças em blocos ou a fazer pequenos jogos. McMurphy, pela primeira vez,
dá gargalhadas no local onde nunca se ouvia rir. A chefe não gosta dele porque ele está a pôr em causa tudo o que ali se passa e ali se faz. Um dia acaba por levá-los, sobretudo aos pacientes agudos, mas também ao índio, a uma pescaria, junto com uma prostituta. E isto é algo que vai desagradar muito à chefe, além de outros comportamentos que ele tem e que a põem em causa e a põem também em xeque. Mas, sobretudo, recai sobre ele uma dúvida. Ele veio de uma prisão, supostamente para ser avaliado pelo seu comportamento e verificar se os seus atos têm origem em algum problema mental. Mas desconfia-se que, efetivamente, ele quis ir para ali porque a comida é melhor, as instalações também e porque tem um tratamento muito mais confortável. Um aspecto ainda a ressaltar é que, ao fim de muito tempo, o índio Brandon decide falar à frente de McMurphy. McMurphy faz-lhe então uma proposta que há de ensiná-lo a voltar a sentir-se grande. É interessante esta sensação de se sentir grande ou pequeno, independentemente do seu tamanho, mas sim no seu interior. De como o ambiente externo pode condicionar esta percepção, de como quando o poder faz com que as pessoas se sintam reduzidas a nada, à insignificância, ou possam sentir-se, por outro lado, dignificadas. Então existe um espaço onde eles resolvem começar a fazer os seus jogos e ali encontra-se uma máquina que deve pesar cerca de 200 quilos. O chefe índio, assim o chamam, até porque ele era efetivamente filho de um chefe índio, diz que nunca conseguirá levantar aquela coisa, mas McMurphy insiste que sim, que ele consegue. E a verdade é que num desafio, o índio consegue levantar a máquina uns bons 15 centímetros. E é por aí que ele começa a perceber que efetivamente está a crescer. Depois de várias asneiras, entre aspas, cometidas por McMurphy, a enfermeira consegue que ele e o índio Brandon sejam submetidos à terapia de eletrochoque. No entanto, não é isso que vai fazer acalmar McMurphy. E depois de ele ter agredido um dos auxiliares e até a própria enfermeira, esta há de lhe dar um troco inesquecível para todos os outros. Ou seja, envia McMurphy para a ala dos doentes perturbados e ele fica desaparecido durante 2 semanas. Ficam na expectativa, todos os outros doentes, de que ele regresse e volte a ser o que era antes, mas isso não acontece. O que acontece, na verdade, é que surge uma cama com um doente completamente adormecido, onde se encontra escrito McMurphy, lobotomia. Portanto, McMurphy nunca mais voltará a ser o mesmo, além de que o seu cérebro jamais lhe permitirá ter a sua própria personalidade. Num acesso de compaixão e, por outro lado, fúria pelo sistema, o chefe índio decide que não há de deixar que a última palavra seja dada à enfermeira e ao próprio sistema de saúde que ali está instaurado. E por isso, durante a noite, coloca uma almofada sob a cabeça de McMurphy, de modo que ele acabe por sufocar e falecer. Um outro doente percebe o que ele fez e aconselha-o a fugir quanto antes. É assim que ele pega na máquina que dizia não conseguir alguma vez
suportar o peso e consegue levantá-la totalmente, partindo uma janela por onde foge, apanhando uma boleia e contando uma história de ter sido detido no hospício por um mal-entendido e assim conseguir ajuda para continuar a sua fuga. Este livro dá-nos muitíssimo que pensar. Afinal, quais são os limites da doença mental? Quem são os verdadeiros doentes mentais? Aqui, neste hospício, qualquer pessoa que não siga as regras da sociedade, que não se adapte a elas na íntegra, é considerado um doente mental e por isso internado. No entanto, se vamos utilizar esses critérios para definir a doença mental, como estaríamos hoje na nossa sociedade? Desta questão não sabemos. O que sabemos é que as pessoas têm que ser tratadas, mas que têm que ser tratadas com dignidade, com uma terapia adequada caso a caso. Que não podemos confundir a doença mental com uma personalidade que se possa dizer extravagante, mas que também não podemos negligenciar os sintomas quando eles são persistentes, intensos e abalam a estrutura da vida da pessoa. Por outro lado, existe a questão do poder. Até que ponto as pessoas devem submeter-se ao poder até à sua insignificância? A pessoa tem que ser dignificada tal como ela é e, portanto, não pode ser o poder a submergir a sua personalidade ao ponto de não se sentir mais nada senão um objeto, sem qualquer dignidade. Finalmente, o que eu acho mais extraordinário neste livro e gostava de vos desafiar a pensarem muito nisto é este fenómeno de grandeza que aconteceu ao chefe índio. Ou seja, ele sentir-se tão pequeno, apesar de ser um homem tão grande, e de pensar que não era capaz de nada quando tinha a força de um touro, entre aspas, para conseguir até suportar 200 quilos para partir uma janela e fugir para ter a sua própria liberdade. Até que ponto, por vezes, as pessoas não estão de tal forma acanhadas dentro de si próprias, presas dentro de si próprias, que não percebem a força que têm para lidar com as dificuldades. As pessoas queixam-se, as pessoas lamentam-se, as pessoas lamuriam-se, mas e onde estão as forças que não mencionam? Estão dentro de cada um, com certeza. A questão é reconhecê-las, trazê-las à tona e fazer uso delas. E é com esta reflexão que termino por hoje. Até à próxima.